Imagine só. Você passa horas analisando cada detalhe da economia global, acompanha os índices, estuda as tendências macroeconômicas e, no fim das contas, percebe que nada disso garante o sucesso de um investimento. Pois é, até os maiores especialistas admitem que saber demais sobre o cenário geral pode ser um tiro no pé. O verdadeiro segredo não está em prever para onde vão os juros ou o PIB, mas em entender como o negócio específico funciona, e se ele é capaz de prosperar independentemente das oscilações do mercado. Afinal, quando você compra uma ação, não está apenas adquirindo um pedaço de papel com cotações que sobem e descem. Você está se tornando sócio de uma empresa. E como qualquer sócio inteligente, o que importa é mergulhar fundo nos detalhes. Como ela gera lucro, quais são seus diferenciais, quem são seus concorrentes e, principalmente, se seus fundamentos resistem ao teste do tempo. É como analisar uma loja de varejo. Não basta saber que o setor cresceu 5% no ano. Você precisa acompanhar o desempenho de cada unidade, entender por que algumas vendem mais que outras e se os clientes voltam, ou se vão embora para sempre. O problema é que, com tanta informação disponível, é fácil cair na armadilha de acreditar que mais dados significam melhores decisões. Mas não é bem assim. Conhecer os números macro pode até criar um viés perigoso. Você começa a justificar suas escolhas com base em projeções que ninguém realmente controla. E aí, quando o mercado reage de forma inesperada, surge a tentação de se apegar a ideias pré-concebidas, como se o passado fosse um mapa infalível para o futuro. A solução? Questionar tudo, inclusive suas próprias convicções. Se você não consegue explicar por que alguém discordaria de você com argumentos mais fortes do que os seus, talvez seja a hora de repensar. E aqui vai um conselho valioso para quem está começando. Não se deixe seduzir pelo barulho das ofertas públicas, das promessas de enriquecimento rápido ou das histórias de quem acertou na loteria do mercado. A maioria dessas narrativas é construída em cima de sorte, não de estratégia. Em vez de invejar quem ganhou dinheiro com apostas arriscadas, concentre-se no que realmente importa, encontrar negócios sólidos com vantagens competitivas claras, e ter paciência para esperar que o tempo faça seu trabalho. Lembre-se, você não precisa acompanhar o preço das suas ações diariamente, assim como não fica verificando o valor do seu imóvel a cada hora. O que conta é o desempenho da empresa no longo prazo. Para os jovens que assistem a tudo isso e se perguntam por onde começar, a resposta é simples. Busquem referências confiáveis, mas não se limitem a elas. Muitos conselhos convencionais são repetidos sem questionamento, e os próprios pais podem passar adiante ideias ultrapassadas sem perceber. O mundo dos investimentos não é um jogo de sorte, mas também não é um bicho de 7 cabeças. A economia americana, por exemplo, já superou crises, guerras e recessões, e no fim das contas, sempre encontrou um caminho. Se você souber identificar negócios resilientes e evitar as armadilhas do curto prazo, estará à frente da maioria. No fundo, investir bem é como cultivar um jardim, exige atenção aos detalhes, paciência para esperar os frutos e a humildade de admitir quando algo não está dando certo. Não se trata de adivinhar o futuro, mas de escolher bem as sementes e regá-las com disciplina. E se no meio do caminho você descobrir que gosta de analisar empresas tanto quanto outros gostam de assistir a um jogo de futebol, parabéns, você encontrou sua paixão. Porque no final das contas, as melhores decisões são aquelas tomadas com curiosidade genuína, não com ansiedade. Exige mais do que cálculos frios ou planilhas impecáveis. Exige uma visão que enxergue além dos números, porque no fim das contas, empresas não são apenas linhas em um balanço, mas comunidades de pessoas, histórias de famílias e pilares de cidades inteiras. Quando um CEO decide fechar uma fábrica em Ohio ou Michigan para transferir a produção para o México ou a China, ele não está apenas cortando custos. Está reescrevendo o futuro de milhares de trabalhadores que por décadas confiaram naquela empresa como se fosse parte de suas próprias vidas. E aqui está a pergunta incômoda: até que ponto o lucro justifica o custo humano? Não se trata de demonizar o capitalismo ou romantizar o passado. O comércio global elevou o padrão de vida de bilhões de pessoas, reduziu a pobreza extrema e criou oportunidades que nossos avós nem sonhavam. Mas também é verdade que para cada história de sucesso, há outra de alguém deixado para trás. O operário de uma fábrica de sapatos em Dexter, o tecelão de New Bedford, o funcionário de uma empresa que da noite para o dia descobre que seu emprego não existe mais. E enquanto os investidores podem diversificar seus riscos, esses trabalhadores não têm a mesma flexibilidade. Eles não podem simplesmente reinventar-se aos 50 anos, com uma hipoteca para pagar e filhos na faculdade.
A questão, então, não é se devemos abrir mão do progresso, mas como distribuir seus frutos de forma justa. Um país como os Estados Unidos, com uma economia que cresceu 6 vezes desde que nasci, tem os recursos para fazer isso. O que falta muitas vezes é a coragem de assumir que o capitalismo, por mais eficiente que seja, não é um sistema perfeito. Ele premia a inovação, mas também pode esmagar aqueles que não conseguem acompanhar o ritmo. E quando isso acontece, não é só uma questão de economia. É uma questão de confiança, de democracia, de saber se as pessoas ainda acreditam que o sistema está do lado delas. Então, quando um CEO me pergunta se deve fechar uma fábrica e transferir a produção para o exterior, minha resposta vai além dos números. Pergunto: qual é o custo real dessa decisão? Não apenas em dólares, mas em lealdade, em estabilidade, em dignidade. Pergunto: o que essa empresa deve à comunidade que a sustentou por décadas? E acima de tudo pergunto: existe uma maneira de inovar sem destruir? Porque no final das contas, o verdadeiro teste de uma sociedade não é quão rápido ela cresce, mas como cuida daqueles que ficam pelo caminho. E se não formos capazes de responder a essas perguntas com honestidade, o preço a pagar será muito maior do que qualquer economia de curto prazo. Não se trata apenas de gerir números, mas de honrar pessoas. E quando pergunto sobre essas leis fiscais recém-aprovadas, aquelas que cortam impostos em 17%, como se fossem um presente divino, eu me pergunto: quem realmente as entende? Quem, além de um punhado de lobistas e contadores, consegue decifrar o que significam para o trabalhador que acorda às 5 da manhã, para a mãe que conta moedas no caixa do supermercado, para o jovem que sonha em abrir um negócio mas não sabe se o próximo decreto não vai varrer suas economias? Ninguém. Porque a verdade é que essas decisões são tomadas nas sombras, enquanto o país segue distraído pelas luzes da economia de consumo. E o mais irônico? Quando você para 1000 pessoas na rua e pergunta se elas sentiram algum alívio no bolso com essa redução, quantas delas sequer sabem que ela existe? Quantas conseguem enxergar, por trás dos discursos inflamados, que o que está em jogo não são apenas $8.000 a mais no PIB per capita, mas o futuro de famílias inteiras que podem ser atropeladas por essa lógica de crescer a qualquer custo? Bismarck já dizia que há 2 coisas que ninguém deveria ver sendo feitas: a fabricação de salsichas e a elaboração de leis. Mas nós, hoje, não temos o luxo da ignorância. Porque quando as regras são escritas para beneficiar uns poucos em detrimento de muitos, o que sobra não é progresso, é abandono. E se há algo que não podemos permitir é que as pessoas se tornem vítimas de um sistema que as trata como danos colaterais. A pergunta que fica é: até quando vamos aceitar que o preço do desenvolvimento seja pago com a dignidade de quem mais precisa?